tenho o privilégio de receber Marcelo Gleiser, Siddhartha Ribeiro já esteve aqui também, e esses grandes nomes da ciência, para também falar disso, falar do que a gente pode fazer, falar de cultura, né? Falar de literatura e falar de ciência, está tudo ligado no fim, né? É isso que Marcelo vai falar, né? A gente estava falando aqui do Renascimento, essas coisas estão todas ligadas, né? Então, por isso que a Capivara faz questão de trazer esses grandes pensadores para a gente ficar também ligado no que está acontecendo e pensando pensando e bolando saídas, né? É isso, Marcelo. Está com você a palavra. Fica à vontade. Vamos Legal. lá. Então vamos lá. Então, bom dia para vocês no Brasil, ou talvez fora do Brasil, onde vocês estiverem. Eu estou aqui na Itália, como a Ana Marta falou, na Toscana, para onde eu me mudei 3 meses atrás, e ainda, a gente ainda está meio que se adaptando, mas eu diria que foi uma mudança bastante fortuita sair dos Estados Unidos agora, é uma ótima hora para sair dos Estados Unidos, dado a confusão que esse país certamente vai se tornar daqui a alguns meses, não tenho a menor dúvida disso. Então, eu vou observar de longe, vamos dizer assim. Ah, mas quando me pediram para fazer um mini curso, uma mini aula para vocês, eu pensei um pouco em recontar um pouco a história da ciência, né? Mas para que recontar a história da ciência, né? Por que essa história é importante? Não é importante só a ciência que está acontecendo agora, né? A ciência de ponta e tal. E, sem dúvida, essa ciência de ponta é importante, né? Afinal de contas, eu diria que mais do que nunca, né? A sociedade moderna está completamente vinculada e dependente da tecnologia, né? Eu acho que se você olhar o balanço de poder no mundo, né, é muito fácil você ver que quem detém o poder são os países que têm a melhor tecnologia, né? E são os países que investem em tecnologia. E a tecnologia é um fruto da ciência, né? Primeiro você cria uma linguagem científica, você cria maneiras de olhar para o mundo que permitam que você possa, vamos dizer assim, transformar a matéria-prima que existe no planeta em máquinas e tecnologias que possam servir às nossas necessidades. Então, obviamente, os países que detêm essa ciência mais avançada e que detêm essa aplicação tecnológica mais criativa são os países que vão dominar a economia, são os países que vão dominar, infelizmente, a indústria bélica, como é o caso dos Estados Unidos, da China, da Rússia, hoje em dia, que não tem tanto poder econômico quanto a China ou os Estados Unidos, mas investe muito na tecnologia bélica para criar, vamos dizer assim, uma noção muito estranha de equilíbrio-desequilíbrio no mundo, né? Porque se você parar para pensar, eu estou começando a falar sobre isso porque eu estava lendo um artigo hoje de manhã, assim, meio que assustador, sobre a questão da corrida nuclear, né? A corrida armamentícia nuclear, que a gente não pensa muito mais nessas coisas, né? A gente meio que, não, a gente agora o problema é a inteligência artificial, é a engenharia genética, mas pessoal, o grande risco existencial da humanidade permanece esse, que é o da corrida armamentícia nuclear, porque existem hoje mais de 5.000 mísseis prontos para serem disparados só na Rússia e nos Estados Unidos, né? E daqui a aproximadamente 500 dias, em 2026, o tratado de vamos dizer assim, de controle de quantos mísseis cada país pode ter ou quantos eles têm que desarmar, vence. Então, daqui a 500 dias, a menos que surja um outro tratado, que é uma coisa meio que improvável, dado o quadro político internacional no momento, a gente aqui, eu estou falando esse agente, a humanidade, vai ficar sem nenhuma proteção contra uma coisa que pode acontecer, tanto um líder que enlouquece e que resolve desequilibrar essa corrida, ou um acidente, um erro, né? Falha humana, falha de máquina, um hacking de computador, sabe-se lá, né? Como. Então,
Por que que eu estou falando isso? Não é para assustar todo mundo, né? Mas eu imagino que o pessoal aí mais da minha idade, vocês devem lembrar muito bem dos exercícios de o que fazer no caso de uma guerra nuclear e tal, né? Se esconde embaixo da mesa, uma coisa bem inútil, mas que a gente passou por isso. Então, o ponto aqui é mostrar não só a completa dependência que a gente hoje tem da tecnologia para a nossa própria sobrevivência, tanto para o bem quanto para o mal, né? Quanto a importância de uma ciência ética, né? De uma ciência que é aplicada com princípios morais que protegem a humanidade e não ofendem ou tentam ofender a humanidade, vamos dizer assim. Ou seja, entender a ciência, a história da ciência, é basicamente entender essa nossa história, que é uma nossa história de manipulação do poder através dessas tecnologias. Porque a verdade é a seguinte: a ciência sempre serve aos interesses econômicos e políticos. Sempre serviu e sempre vai servir. Na Grécia Antiga, eu vou falar, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa viagem no tempo, mas só para esse preâmbulozinho e tal. Na Grécia Antiga, lembra do Arquimedes, o grande Arquimedes, que falou Eureka, Eureka? Então, o Arquimedes, ele era o cientista da época lá, na cidade de Siracusa, na Grécia, que estava sendo atacada pelos romanos, pela marinha romana, e ele desenvolveu um monte de tecnologias, catapultas, espelhos côncavos para poder focar a luz do sol e, com isso, incendiar as velas dos barcos romanos. Então, ele criou tecnologias para proteger o seu país de uma invasão de um outro poder. Ou seja, a ciência servindo aos interesses nacionais, né? Então, isso daí é uma coisa que tem que estar sempre como pano de fundo de toda a história que a gente conta sobre a ciência, dessa relação entre a ciência e a cultura, a ciência e o poder, e a ciência e o nosso futuro coletivo, né? Então, muito bem. Dada essa pequena introdução, eu vou então começar aqui contando um pouco para você. Eu preparei uns PowerPoints que eu vou dividir com vocês. Começando do começo. Então, primeiro, por que que as pessoas falam, isso a gente vai discutir em mais detalhe hoje de manhã, por que que as pessoas falam que a ciência é sinônimo da verdade? Primeiro, isso não é verdade, mas a ciência é a melhor maneira da gente se aproximar da verdade. Isso porque elas são criadas, a ciência, as teorias científicas, elas são criadas de uma forma que ela mesma tenta proteger a ciência dos erros. A ciência é um processo de otimização do conhecimento que vai sendo renovado à medida em que a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. Então, eu vou falar isso de novo porque ficou muito bom. A ciência é um processo de renovação do conhecimento que vai sendo otimizado à medida em que a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. Então, aqui nesse diagraminha que vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo fazer um ponteiro aqui, vermelho. Aqui olha só, agora isso aqui não era isso que eu queria, mas tudo bem. Nesse diagrama aqui que vocês estão vendo, você tem, primeiro, a coisa que começa tudo que a gente faz começa com a observação do mundo. Você, quando acorda de manhã, o acordar de manhã é você abrir o olho, e esse abrir o olho faz com que o mundo entre em você, né? Essa ideia, agora eu acordei, estou de olho aberto, os ouvidos estão funcionando. O que significa isso? Significa que você está recebendo informação sobre o mundo, né? De fora para dentro, e essa informação está sendo integrada pelo teu cérebro para te criar a sensação do presente. Então, o fenômeno que a gente observa é o começo de tudo, não só da nossa existência, como também é o começo da própria ciência, ok? Então, os cientistas observam o fenômeno. Por exemplo, o Sol sempre lá nasce no leste, né? E aí
o Sol sempre nasce no leste, ok, e agora? Então, o que a gente faz? A gente vai propor uma teoria, a gente vai fazer um modelo para explicar por que isso acontece. Então, na Grécia Antiga, antes da ciência existir, os modelos que foram criados para explicar esse tipo de fenômeno vinham da mitologia. Eram explicações basicamente ligadas com a religião, né? Ou com a crença deles. E isso não era verdade só na Grécia Antiga, como é verdade em qualquer outra cultura em que a ciência não tenha ainda sido desenvolvida. Então, para eles, eles diziam o seguinte: sim, o Sol nasce no leste porque a carruagem do deus do deus Hélio trazia o Sol através dos céus, então fazia esse percurso, né, do leste ao oeste todos os dias, ia de volta e descia para o inferno e renovava esse percurso todo dia. Então, essa era a explicação mítica dos gregos para esse fenômeno observado. Essa era a teoria. E o modelo deles era essa ideia de que esse Deus podia fazer isso com essa carruagem todos os dias, né? Aí apareciam outros fenômenos observados, por exemplo, o eclipse do Sol, né? Então, o eclipse do Sol. Aqui está o Sol, deixa eu ver qual o Sol, é a mão direita, aí a Lua vem, cobre o Sol exatamente, né? E aí você não vê o Sol e durante o dia o Sol desaparece. O que aconteceu com Deus Hélio? Deu pane lá na carruagem dele? Qual foi o problema que aconteceu? Então, esse fenômeno não era explicado, vamos dizer, por esse tipo de teoria. Então, você pergunta, a teoria explica? Se a teoria explica, você vai aqui para o sim, beleza? Você observa novos fenômenos e testa sempre essa teoria. Se a teoria não explica, você rejeita a teoria e propõe uma nova modelagem, um novo modelo, né? E esse é essencialmente o diagrama que a gente chama em ciência de validação empírica. Você observa o fenômeno, você testa a teoria, você faz experimentos, no caso, não é sempre olhando só para os céus, né? Você pode observar uma pedra caindo, você vê ela caindo no ar, você vê ela caindo na água, tem uma diferença aí, que é a diferença da viscosidade da água, então o fenômeno é diferente, você tem que entender que a fricção, então, tem uma ação sobre esse movimento, e daí você muda a sua teoria. E funciona assim, né? Então, o que acontece? Ué, por que não está mudando? Não está mudando meu slide, que estranho. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu sair de novo aqui e dar uma parada. Ok, deixa eu ver por que isso aconteceu. Vamos para cá. Deixa eu ver. Por que isso acontece? Por que a ciência, eventualmente a ciência moderna, funciona? Ela funciona porque esse teste de validação empírica realmente ajuda a gente a entender o que está acontecendo na natureza, né? E esse é o esforço. Então, quando a gente pensa em ciência, claro que a gente pode pensar na ciência que basicamente leva a novas tecnologias, etc., como que ela funciona, máquina, dados, matemática, etc. Mas também existe uma outra maneira um pouco mais humanística de você olhar para a ciência como sendo um esforço humano de entender como funciona o mundo e qual é o nosso lugar nesse mundo, né? E a gente teve muito sucesso com isso, né? Então, por exemplo, na escala humana, de distâncias humanas, né, a gente entende o movimento, as leis do movimento, que são as leis do Newton, a gente entende as leis da eletricidade, do magnetismo, tinha que dar uma editada nesse texto aí, que está com um monte de erros, mas tudo bem. A gente entende a física do calor, a termodinâmica, a gente entende a física do mundo muito pequeno, a física dos átomos, das moléculas, das partículas elementares, e, obviamente, a gente entende muito da física muito grande, a gente entende como as estrelas nascem, como elas evoluem, como elas morrem, algumas que viram buracos negros, outras que não viram buracos negros. A gente entende a química do universo, né, do que a matéria é feita.
A gente entende como o universo está evoluindo no tempo, então a gente conta toda uma história do universo. Eu espero, na segunda parte dessa aula, chegar lá, dependendo de como a gente evoluir aqui. Mas a gente também não entende um monte de coisas. Por exemplo, se eu perguntar para um climatologista se vai chover daqui a 3 semanas, esse tipo de modelagem do clima é muito complicada, porque existem muitos detalhes que afetam essas previsões a longo prazo. A gente não entende como que o cérebro cria o que a gente pode chamar de mente, né? Por que que você é você? Afinal de contas, nós somos todos muito parecidos, né? Nós temos mais ou menos o mesmo número de neurônios no cérebro, mais ou menos uns 85, 86 bilhões, mas a gente não sabe exatamente como que essa relação neuronal e a interação entre eles gera o que a gente chama da nossa personalidade, né? Por que que eu sou diferente da Ana Marta ou da Raquel Paz, que eu estou vendo aqui na minha frente, na minha tela? Então, nós temos todos esses contatos, todas as semelhanças entre quem nós somos, mas, obviamente, a gente não tem a menor ideia de como que as diferenças geram o que a gente pode chamar da nossa subjetividade. A gente não sabe como a vida começou na Terra, que, aliás, isso é uma ótima aula também, né? A nossa compreensão da vida nesse planeta, como ela surgiu, como ela evoluiu. Como ela evoluiu, a gente entende muito melhor do que como ela surgiu, né? Como ela surgiu realmente, como que a matéria não viva se tornou matéria viva, grande pergunta. E, obviamente, o comportamento humano é um grande mistério. A gente ainda não consegue entender por que, apesar da nossa pretensa sofisticação intelectual, a gente ainda se mata um ao outro. Ou ainda usa, vamos dizer, valores de ganância e de exageros para oprimir a maior parte da população mundial. Então, obviamente, o conhecimento da nossa percepção de quem nós somos ainda deixa muito a desejar, né? Mas esses modelos acima aqui, esses modelos escala humana que eu mencionei, física muito grande, funcionam porque eles permitem que a gente crie modelos bem mais sofisticados do que os outros. Por outro lado, é essa simplicidade no que a gente vê em certos modelos que permitem esse tipo de generalização do conhecimento que a gente chama de leis da natureza, né? Então, muito da ciência é justamente essa necessidade que a gente tem de, basicamente, trazer um monte de coisas que acontecem que parecem que são diferentes, né? Por exemplo, o que que é a órbita da Lua, a órbita de Júpiter, o que que é a órbita da Lua em torno da Terra, a órbita de Júpiter em torno do Sol, ou o movimento espiralado entre dois buracos negros têm em comum. Eles têm em comum que eles todos são atraídos pela gravidade e a lei da gravitação. A do Newton não dá para descrever os buracos negros, mas a do Einstein dá para descrever tudo isso que eu mencionei. Ela funciona para todos esses sistemas diferentes, né? Então, essa simplicidade que a gente encontra por trás dessa complexidade que existe na natureza, essencialmente é a alma da ciência, né? E essas leis da física, que a gente hoje conhece bastante bem, muitas delas, obviamente não todas, existem um monte de coisas que a gente não conhece, é essencialmente o que a gente quer fazer com a ciência. Tentar entender quais são as leis da natureza, na esperança de que essas leis não mudem, né? Que essas leis continuem sendo sempre as mesmas através do tempo. E pelo que a gente pode dizer, isso é uma coisa absolutamente espetacular, que é a seguinte, que em todo o universo conhecido, tá? Que é um universo de mais de 13 bilhões de anos-luz de extensão, muito mais, na verdade, as leis da física e, por consequência, as leis da química são as mesmas. Então, as estrelas que aparecem no céu que vocês não podem ver muito em São Paulo, mas quando vocês saem de São Paulo, vão, sei lá, São Francisco Xavier, algum lugar assim, ou para Campos do Jordão, vocês olham para o céu estrelado, essas estrelas aí têm uma história essencialmente igual às estrelas em outras galáxias espalhadas pelo universo inteiro. Então, as leis da física e as leis da química são as mesmas, né? Que é uma coisa absolutamente fantástica. Então,
essa grande... E a gente pode olhar para esse sucesso nesses 400 anos de física moderna, né? Mas a história da física começa muito antes disso, e é por isso que eu quero contar um pouco para vocês essa história, porque primeiro, porque eu adoro história da ciência, segundo, que entender um pouco essa história da ciência ancora a gente na compreensão profunda de, primeiro, a curiosidade humana, né? Então, a ciência é uma celebração dessa curiosidade humana, né? E, por outro, como que a gente foi realmente caminhando sem ter um mapa, né? Não existe um mapa do que a gente vai saber, né? Então, vem realmente desse trabalho profundo de observação, análise, dados, matematização através de modelos, testes e mais testes e mais testes. Então, nenhuma teoria, isso é muito importante, nenhuma teoria vai estar sempre certa. Toda teoria, eventualmente, quase toda teoria, eventualmente, não que ela vá ficar errada, mas ela vai ser suplantada por uma teoria melhor, né? Então, é um processo de melhoramento, de você aprimorar o conhecimento para que você tenha descrições cada vez mais avançadas da natureza. Então, como é que começou isso tudo? Pois é, então isso começou há muito tempo atrás, essencialmente na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo, né? E essas marcas em vermelho aí no mapa, são o que a gente chamaria do Império Grego nessa época. Então, primeiro, vocês veem o seguinte: cadê a Grécia? A Grécia está aqui Esparta, Atenas. Então, o que é a Grécia hoje é muito menor do que era esse Império Grego, que, olha aqui, na costa da Turquia, em particular, na costa oeste da Turquia, você tinha uma cidade chamada Mileto, né? Que era extremamente importante, como vocês vão ver já já, também na Sicília e no sul da Itália, aqui, chegando até a Espanha, ok? Então, vamos dizer, essa era a Grécia nessa época aí. E o que aconteceu? Nesse ano, em torno de 550 a.C., mais ou menos, é o que a gente chama da Era Axial. Aconteceu uma coisa absolutamente incrível no mundo, não só na Grécia, mas no mundo inteiro. Então, na Índia surgiu o Buda, e toda a tradição budista começou nessa época. Na China apareceu Lao Tzu, que é essencialmente o criador do taoísmo, e apareceu Confúcio, que é do confucionismo. E na Grécia, você tem o começo da filosofia grega, que são chamados filósofos pré-socráticos. Por que eles são chamados pré-socráticos? Porque eles vieram antes do Sócrates, né? E tem um monte de pessoas aí que eu não vou ter tempo de falar muito, mas eu queria mencionar pelo menos alguns nomes e algumas ideias, ok? Então, essas que são 4 escolas de pensamento pré-socrático, ok? E eu vou falar um pouquinho de cada um aqui rapidinho. Então, nessa escola iônica, lá em Mileto, que é na costa oeste da Turquia, tá? Tinha primeiro Tales, que é considerado o primeiro filósofo grego, mas eu quero falar no Anaximandro. Depois, na escola eleática, eu vou falar um pouquinho do Parmênides, depois eu vou falar um pouquinho do Pitágoras, do misticismo matemático deles, e depois, nos atomistas, eu vou falar no Demócrito. Então, vamos lá, rapidinho. O que aconteceu nesse momento? Então, segundo a gente sabe, esse momento foi a primeira vez na história da humanidade em que pessoas começaram a fazer perguntas sobre a natureza e tentar responder essas perguntas não usando explicações mitológicas ou sobrenaturais, mas tentando entender como a natureza funcionava usando explicações dentro da natureza, ok? Então, isso daí é uma mudança profunda de conhecimento. Isso daí é uma ruptura de paradigma absolutamente essencial na história do mundo, né? Porque você sai daquela ideia de que você pode explicar o inexplicável, entre aspas, usando religiões diferentes, né? E diferentes culturas falam de religiões e significados diferentes, né? Para quem não viu ainda, eu tenho um curso inteiro no YouTube chamado Física para Poetas,
em que eu começo o curso não falando sobre ciência, mas falando sobre mitos de criação, como que várias culturas diferentes explicaram a origem do mundo, né? Por que isso? Porque essas explicações mitológicas também são explicações do fenômeno observado. O mundo existe, nós existimos, o sol aparece durante o dia, né? Depois fica escuro de noite, as estações do ano mudam. Tudo isso todo mundo já sabia há dezenas de milhares de anos, mas a questão é por quê? Como? Né? E com essa moçada aí na Grécia Antiga, essas perguntas começam a ser a tentativa de responder essas perguntas usando a natureza. Ok? Então, eu vou falar primeiro aqui no Anaximandro, porque eu sou um grande fã desse cara. Ele foi o discípulo do Tales, ok? E o que ele falou? Primeiro, ele é, segundo a gente sabe, o primeiro a sugerir que o universo é infinito. E aí, a pergunta que o Tales, o mestre dele, fez, que é uma pergunta absolutamente essencial, foi a seguinte, né? Do que o mundo é feito? Do que o mundo é feito, né? Você pega aqui na sua bochecha, ou na sua blusa, ou nos seus óculos, né? E você fala, isso daí é feito de materiais diferentes, né? Do que são esses materiais, né? Então, os gregos foram os primeiros a falar, peraí, de onde vem isso? O que é isso, né? E a ideia do pessoal dessa escola, chamada iônica, é que existia uma substância primordial, uma substância essencial que formava todo o resto. Tudo era derivativo dessa substância, né? Então, por exemplo, o Tales sugeriu que fosse água. Aí a gente fala, que besteira, água, né? Uma pedra não é feita de água. Mas para ele, a ideia aqui não era uma explicação final, absoluta, mas era uma metáfora. Então, ele usa a água como metáfora para a natureza, em que ele diz o seguinte: a água ela tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se transformar, né? A água está sempre em fluxo, ela vai do mar, dos lagos, dos rios, ela evapora, ela vai para o céu, ela vira chuva, ela volta para cá, ela se congela, ela pode ter essas fases diferentes, né? De ser vapor, de ser líquida, de ser gelo. Então, a água ela é uma, simbolicamente, ela representa essa capacidade da natureza de estar sempre em transformação. E essa é a essência do pensamento da escola iônica, de que a natureza está sempre em fluxo, em transformação. Aliás, um dos grandes filósofos dessa escola, chamado Heráclito, é famoso por ter dito uma frase que eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer, de que é aquela frase que diz que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes. Por que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes? Porque quando você vai pisar no rio pela segunda vez, você já não é a mesma pessoa, porque você está sempre se transformando. As células estão mudando, os pensamentos estão fluindo, as experiências estão mudando. E porque o rio também já não é a mesma coisa. Porque a natureza está sempre em fluxo. Então, essa ideia de devir, essa que é a palavra, de transformação, é fundamental nesse pensamento aí. E o Anaximandro, que foi o discípulo aí do Tales, falou o seguinte: olha, esse negócio de água, não, para mim, a substância primária é incognoscível, ela é alguma coisa, ela é uma coisa que ele chamou de o ilimitado, o sopro cósmico, uma coisa assim, que sustenta a matéria no universo, tudo é gerado dessa sopa primordial de matéria e tudo eventualmente volta a essa sopa primordial de matéria. Então é como se tudo que existe no mundo fosse jorrado, criado, emergindo dessa sopa primordial e eventualmente ao fim do ciclo de existência retornando a essa mesma sopa, ok? Inclusive os planetas. Então, ele dizia que tudo no universo estava em transformação. E ele teve uma sacação absolutamente genial que mostra lindamente como que você tem essa transição de paradigmas entre uma explicação mitológica da natureza e uma explicação científica, no caso aí, mecânica. Ele dizia o seguinte: imagina que a Terra está no centro de tudo, porque nessa época daí era o que a moçada acreditava, a Terra está no centro do universo, ok? E ela é cercada de círculos, né? De basicamente, imagina, por exemplo, uma roda de bicicleta.
ok? Então, uma roda de bicicleta, quer dizer, não é uma roda de bicicleta que existe no céu, mas a ideia de que você tem um aro, né? Você tem esse aro da bicicleta, você tem, em vez de um pneu, você tem essencialmente um tubo, e esse tubo é cheio de fogo. Essa que é a ideia do Anaximandro. Aí ele pensa assim, como você tem uma roda, tem aqui um desenho aqui no cantinho da imagem, como você tem uma roda, essa roda gira, né? E se esse tubo tem um furo, você consegue ver o fogo que sai, que escapa de dentro desse tubo. Então, como isso daí está girando, o fogo então é visto, mas isso daí está girando e esse fogo é o Sol. Então, para ele, o Sol é um fogo que aparece quando essa roda que gira em torno da Terra continua girando todos os dias, com uma certa velocidade. Eles não pensavam em termos de velocidade ainda, mas essa ideia de, então, ele transforma a visão mítica numa visão mecanicista do universo, ok? E parece um modelo meio bobo, mas vocês têm que entender que dentro desse contexto de 620 anos atrás, antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, ou seja, 2.600 anos atrás, era uma ideia absolutamente revolucionária. Daí ele fala, a Lua também é a mesma coisa, tem um outro círculo com outro furo, as estrelas a mesma coisa, porque tudo girava, segundo essa perspectiva da Terra, no centro, em torno da Terra. Então, olha só que mudança sensacional de percepção. Então, eu vou passar aqui e vou só dizer que a ênfase dessa escola era o processo. A natureza é um processo em transformação, o que a gente chama de devir em filosofia. Aí, obviamente, você tem a outra pessoa que diz, não é nada disso, em vez de ficar pensando nas coisas que estão sempre em transformação, você tem que pensar naquilo que nunca se transforma, naquilo que é eterno. Isso sim que é a verdade. O que está em transformação não pode ser eterno. E o que a gente quer é a verdade eterna. Então, esse cara, o Parmênides, propõe exatamente o oposto, que existe um ser imutável, permanente, eterno, etc., e que é dali que vem o resto do mundo, que essa entidade é que cria aquilo que pode se transformar, né? Então aí você, em vez de ter uma filosofia do devir, da transformação, você tem uma filosofia do ser, ok? E essas duas escolas, então, ficaram meio que em guerra, né, uma com a outra, porque elas propõem duas visões muito diferentes da natureza. Uma que você, para entender a natureza, você foca nas coisas que estão sempre em transformação, e o outro que dizer que não. Para você entender a natureza, você tem que olhar para as coisas que não estão em transformação. E olha só que interessante como que a física moderna meio que juntou as duas, né? Porque, obviamente, a gente está sempre olhando para coisas que estão em transformação, em física, mas a gente está atrás do quê? Como eu falei lá no iniciozinho, das leis da natureza, que em princípio nunca mudam. Então a ideia é que é como se o universo fosse um palco, né? Em que existe um roteiro, e esse roteiro essencialmente são, na verdade, as leis da física, que dizem o que cada personagem pode fazer dentro desse palco, que é como a natureza realmente vem a ser, né? Então, basicamente, você tem o que acontece nesse palco, que é essencialmente a natureza, as coisas estão acontecendo, e as leis da natureza, que são esse roteiro fixo por trás, né? Que meio que elas vinculam, né, o comportamento da matéria a certos processos, né? Então, por exemplo, eu não consigo dar um pulo de 50 metros para o céu, mesmo que eu quisesse, porque eu tenho uma certa massa muscular, eu estou aqui na gravidade da Terra, então eu consigo pular um pouco menos do que isso, bem menos do que isso, na verdade. Então você tem uma limitação do que você pode fazer baseado nessas leis, mas essas leis é que estão por trás, vamos dizer assim, né, do que está acontecendo, né? Então você tem uma espécie de casamento. Aí, para complicar um pouco a história, mais ou menos na época em que os pré-socráticos lá de Iônia estavam pensando essas coisas, no sul da Itália, o Pitágoras estava pensando uma coisa muito diferente.
Ele dizia o seguinte, ele dizia que a natureza, essencialmente, é uma expressão de leis matemáticas, de relações matemáticas entre as coisas. Então, para ele, tudo era número. Porque ele dizia o seguinte, ele queria transformar a natureza numa espécie de linguagem geométrica. Ele dizia assim, olha, tudo que existe tem uma forma, né? É um triângulo, aproximadamente, pelo menos, um triângulo, um quadrado, um círculo, uma pirâmide, etc. Então, se a gente entender essas formas e a matemática dessas formas, a gente vai poder entender o segredo, o código secreto da natureza. Então, para os pitagorianos lá, os pitagóricos, a ideia de o filósofo era aquela pessoa e, incrivelmente, eles tinham comunidades em que os homens e as mulheres tinham o mesmo poder, era uma coisa. Eles tinham uma dieta extremamente controlada, vegetariana, se bem que eles não comiam feijão, nenhum tipo de feijão, por algum motivo, mas para eles a função do filósofo era entender a matemática da natureza e, através desse conhecimento matemático, entrar em comunhão com a mente divina. Então, para eles, a natureza era uma expressão de um Deus geômetra, de uma divindade geômetra, e que, quando o filósofo entrava em contato com essa mente divina através do seu conhecimento matemático, esse filósofo entrava numa palavra que eles inventaram, que é êxtase, né? Então, esse êxtase místico-racional dos pitagóricos levava a uma compreensão da harmonia de todas as coisas. Olha que bonito isso, né? Maravilhoso isso. E isso daí é uma coisa que está escondido por trás da matemática que a gente até hoje estuda, né? Essa busca por uma harmonia que existe entre as coisas. A matemática é uma linguagem que descreve as formas que existem, as relações entre os números, e veio dessa moçada aí, que parece que foram. O Pitágoras parece que foi para o Egito e foi influenciado muito pelo que os egípcios já conheciam sobre matemática. Ok? Então, era uma espécie de síntese da filosofia com a religião muito profunda, né? Que eu chamo de misticismo racional, que, aliás, é um livro que eu estou pensando muito em escrever. Então, essa ideia de conhecimento matemático como uma porta para o divino, que é uma coisa que hoje em ciência você jamais fala, né? Não, ciência é o oposto do espiritual, né? O oposto do sagrado. Para eles, esse conhecimento era o sagrado. Era exatamente essa ideia oposta das coisas, né? E você obtinha essa transcendência através desse estudo, uma coisa completamente diferente de como a gente vê as coisas agora. E, finalmente, rapidinho, a última escola que eu queria mencionar é a escola atomística, que tentou transformar o conhecimento dos iônicos, dizer que tudo está em fluxo, e do Parmênides, que o que é importante nunca muda, nessas coisas chamadas átomos, que a gente até hoje usa como conceito, né? O átomo é aquilo que não pode ser dividido. Então, os caras, olha a sacada genial deles. Isso daí já é 300 anos depois, quase 300 anos depois do Tales, do Anaximandro, do Pitágoras. Eles dizem o seguinte: se você imaginar que a matéria, que tudo que existe, é feito de pedacinhos pequenininhos, indivisíveis, que eles chamavam de átomo, aquilo que não pode ser dividido, que nem tem o tomo da enciclopédia, né? O átomo é aquilo que você não divide, e esses pedacinhos de matéria são eternos, então eles são uma representação do ser, do Parmênides, porém, quando você mistura eles como se fossem pedacinhos de Legos, né, que você vai fazendo pedaços, vai montando coisas mais complexas, você pode, então, ter transformação. Então, a ideia é você cria a transformação, o fluxo que a gente vê da natureza, usando materiais que são esses blocos eternos de matéria. Então, o eterno e o efêmero se juntam nessa visão dos atomistas, que é uma ideia muito, muito incrível, né? E a ideia, então, é que isso daí vai indo, né? Quer dizer, vai indo no sentido de que é, vai essa ideia vai tomando força à medida em que
essa linha de pensamento continua, né? Então, agora eu quero mudar aqui, eu vou passar para uma outra história. Vamos lá. Eu vou falar rapidinho do Platão e do Aristóteles. Ah, mas antes eu tenho que fazer uma mudança aqui. Peraí, toda vez que eu faço isso, eu tenho que fazer uma divisão. Isso, bom, bom, bom. Foi, Ana Marta? Me dá um thumbs up aí que eu estou te vendo, tá? Beleza, obrigado. Então, aqui nós temos um quadro muito famoso do Rafael chamado Escola de Atenas. Então, 300 anos antes de Cristo, Atenas era o centro intelectual do mundo, né? E você tem aqui, que é um quadro muito lindo, olha aqui, esse cara aqui aparentemente é o Heráclito, ele coloca nesse quadro um monte de pré-socráticos, né? Mas aqui no centro dele, você tem o Platão. Platão está com a mão olhando, a mão direita para cima. E esse cara mais jovem aqui, do lado do Platão, olhando com a mão para baixo, é o Aristóteles. Então você tem o Platão e o Aristóteles. Por que um está com a mão para cima e o outro com a mão para baixo? Por quê? Porque esses dois tinham uma visão de mundo muito diferente. Primeiro veio o Platão, e o Platão ele basicamente sugere o seguinte, que se você quer, influenciadíssimo pelos pitagóricos e por Parmênides, ele dizia o seguinte, se você quer entender a essência da realidade, você não olha para o mundo e para as coisas que se transformam o tempo todo, porque os sentidos, né, a maneira como você olha para o mundo, por exemplo, se agora está olhando aí para a tela do seu celular, do seu computador, você está me vendo, né? E você então acha que isso daí é a realidade absoluta. Só que essa realidade aí que você está percebendo nesse momento, ela pode ser manipulada. Por exemplo, eles não sabiam disso, mas eu posso não ser eu posso ser uma inteligência artificial aí, eu posso ser uma realidade virtual que está sendo criada por um computador que está enganando vocês todos, né? Então, eles não sabiam disso, mas o Platão criou o chamado a alegoria da caverna. Deixa eu ver. Na alegoria da caverna, o Platão diz o seguinte, olha que história incrível, para quem não conhece. Ele escreveu isso no livro dele, A República, no livro 7. Então, você tem aqui um monte de... Isso daí é a criação do Platão, um monte de escravos. E esses escravos, eles nasceram acorrentados de tal forma, está vendo aqui no ponto, no lado esquerdo, aqui embaixo, de forma que a única coisa que eles podem fazer a vida inteira deles é olhar para as imagens que estão sendo projetadas nessa parede da caverna na frente deles. Então, eles estão vendo ali um cavalo, eles estão vendo ali, sei lá, um cachorro, um lobo, né? Eles estão vendo isso e, para eles, isso que eles estão vendo é a realidade. Mas o Platão diz, mas essa realidade daí não é a realidade de fato, porque o que eles não sabem é que por trás deles tem uma parede separando e tem umas pessoas aqui que ninguém sabe exatamente quem eram essas pessoas. Alguns classicistas afirmam que eles eram poetas. Platão não gostava de poetas, porque ele achava que os poetas brincavam com as suas emoções e meio que transformavam a sua percepção da realidade através disso. Mas, de qualquer forma, o que estava acontecendo é que tinha um grande fogo, esse fogo projetava essa luz que batia nessas imagens e você via o que os escravos viam, na verdade, era simplesmente a sombra dessas imagens projetadas na caverna, né? Então está aqui o cavalo, aqui tem um lobo, e obviamente você mexendo um pouco, você tem a impressão de movimento. Isso daí é um cinema, né? Essencialmente é um cinema dos gregos, em que você tem uma tela lá na tua frente em que as coisas estão acontecendo e fala, essa é a realidade, né? E hoje mesmo a gente vai ao cinema para poder sair um pouco, né, da nossa realidade e entrar naquela outra realidade que está naquela tela ali. Então Platão dizia, não acredite nos seus sentidos, porque os seus sentidos vão te trair. Para você realmente chegar na essência da realidade, você tem que usar a mente. Só o raciocínio, só a matemática é que vai te levar à verdade, né? Então ele dizia o seguinte, um exemplo que ele dava, que eu sempre menciono nas minhas palestras, assim, quando eu falo sobre isso, ele dizia, imagine um círculo.
Então, se eu falo para vocês, aí, pessoal, imagine um círculo. Você vai imaginar um círculo na sua cabeça, e esse círculo, essa imagem, essa ideia do círculo é perfeita. Mas quando eu falo, ok, agora desenha um círculo, se você desenhar à mão livre, com compasso, com uma impressora, sempre a representação, isso aqui é importante, a representação da ideia de uma forma concreta, no caso aí o desenho do círculo, ela nunca vai ser perfeita. A perfeição só existe no mundo das ideias, né? Então ele cria essa linguagem de perfeição nesse mundo das ideias, no mundo que ele chama de formas, né? Então existe a forma da cadeira e a representação da cadeira é a cadeira que você cria lá com um pedaço de madeira, ou com um pedaço ou com plástico, seja lá com o que for, mas a forma da cadeira é essencialmente a única verdadeira cadeira, ou seja, que é perfeita, né? Quando você coloca ela na realidade, ela deixa de ser. Então, não confie nos seus sentidos, confie só na sua capacidade racional de entender as coisas. Essa era essencialmente a ideia do Platão, né? E, obviamente, ele também dizia o seguinte, que existem 5 sólidos, isso daí ele aprendeu dos pitagóricos, e aí ele usa as ideias do... Lembra que eu falei dos atomistas, né? Que você tem pedaços de matéria que fazem tudo, né? Então ele fala o seguinte, ó, existem 5 formas geométricas perfeitas em 3 dimensões. São chamados de sólidos platônicos, mesmo que não tenha sido Platão que tenha descoberto eles. Então, por exemplo, o cubo, está aqui, o cubo tem 6 lados, feito de 6 quadrados, né? O tetraedro, a pirâmide, né? Você tem 4 triângulos, e aí você tem o otaedro, que tem essencialmente isso aqui, você tem o dodecaedro, que são 12 pentágonos, e você tem o icosaedro, que são 20 triângulos. Por que essas formas são importantes? Porque elas são as únicas formas fechadas, perfeitas, em 3 dimensões. Então, o Platão dizia o seguinte, esses é que são os átomos da realidade que o Deus... Então, Platão, ele volta a ter um Deus geômetra, que ele chamava de demiurgo. Então, o demiurgo usou essas formas daí para criar tudo que existe no mundo, né? Então, ele fala dos 4 elementos. O cubo representa o elemento terra, a pirâmide, o tetraedro representa o fogo, então tem uma coisa assim parecida, né? O ar, o taedro, a água, que é quase isso aqui, que é o icosaedro, que é uma coisa quase que redonda, mas não é, né? E, obviamente, para caber tudo isso dentro do cosmos, porque são 5, então ele teve que colocar o quinto aqui, que é o dodecaedro. Então, para ele, essa daqui era a estrutura geométrica de tudo que existe no mundo, né? Então, ele está tentando criar isso, né? Então, uma coisa importante que eu queria mencionar, antes de andar para o Aristóteles, só para vocês terem ideia de que nessa época aí o pessoal já entendia dos céus muito, olhavam muito para o céu e viam que existiam 2 tipos de, vamos dizer assim, personagens nos céus, né? Fora a Lua, tirando a Lua, né? Que eram os seguintes, tirando a Lua e o Sol, na verdade. Então, você olha para a noite, você vê que existem 2 coisas diferentes. Primeiro, você vê que existem estrelas, pontos de luz, que não piscam, que estão sempre fixos, mas que se movem, né? Então, por exemplo, se você prestar atenção, isso dá até para ver em São Paulo. Quando o sol se põe, agora, nesse momento, ou quando o sol nasce, acho que no hemisfério sul talvez seja quando o sol nasce, vocês vão ver uma estrela muito forte, que é Vênus, estrela d'alva, né? E se vocês continuarem a olharem durante 2, 3 meses, vocês vão ver que essa estrela aí, esse Vênus, que não é uma estrela, é um planeta, ele não está parado, ele se movimenta no céu. Então, o planeta, eles já entendiam que certos objetos celestes se movimentavam no céu, e planeta, essencialmente, é um andarilho em grego, é uma palavra que mais ou menos quer dizer um andarilho, aquele que vai explorando os céus, enquanto que as estrelas são aqueles objetos que parecem que estão sempre fixos, né? Então, você olha lá, por exemplo, para o Cruzeiro do Sul, né? Tem lá as Três Marias, etc. Então, você, elas estão sempre lá. As Três Marias parece que estão sempre ali juntas, né? Então, e elas piscam, né? As estrelas têm uma cintilação.
Então, essa distinção entre planetas e estrelas eles já conheciam, ok? Só que o que acontece? Quando você olha para certos planetas, por exemplo, Marte, vocês estão vendo aqui, ó, nesse ponto aqui, isso daqui são fotos de Marte tiradas a intervalos de uma semana durante mais ou menos 3 meses. Então, olha só que coisa estranha que está acontecendo. Marte vai numa direção do céu, parece que volta para trás e depois vai para frente de novo. Isso aí tem um nome em astronomia chamado movimento retrógrado, porque parece que está indo para trás, né? Retro, né? Para trás. E o Platão, que tinha criado lá a academia dele, né? Que é uma mini universidade na época, perguntou para os alunos como que é possível um planeta fazer uma coisa dessas, considerando que a Terra é o centro do cosmos, tudo gira em torno da Terra em movimentos circulares. Essa daí era, vamos dizer assim, a hipótese dos gregos é que o demiurgo, quando organizou a matéria celeste, usou a forma mais bela e mais simples, que é o círculo, para explicar os movimentos todos. Então, todos os movimentos planetários, estelares, etc., em torno da Terra, têm que ser circulares. E como é que você pode ter um círculo se tem esse S cósmico? Essa é a pergunta. Então, ele fala para o pessoal, olha aí, a gente tem que entender esse movimento circular usando só esse movimento retrógrado, usando só círculos. Esse era o desafio do Platão. Tá? Vamos pular aqui um pouquinho. O Aristóteles, ao contrário do Platão, dizia o seguinte: olha, vamos pensar no universo de uma forma completamente diferente. Eu não estou interessado em ideias e formas perfeitas, eu estou interessado no que a gente vê. Ele era um super pragmático nesse sentido. Então, ele olhando para o mundo, né, sem fazer experiências, né, os gregos não fizeram experiências, né? Olhando para o mundo, ele chegou na seguinte descrição: de que a Terra era o centro, né, porque cá entre nós, se você não sabe, né, você olha e você realmente vê tudo girando em torno da gente. Você fala, então a Terra deve ser o centro, né, porque está tudo girando em torno. E ele organiza a matéria, os 4 elementos, lembra? Terra, água, ar e fogo, de uma forma hierárquica, né? Colocando a terra no centro, depois a água. Feito a gente vê, né? Primeiro você tem a terra, você tem a água que cobre a terra, o ar que cobre a água, e quando você acende uma fogueira, o fogo sobe no ar, né? Então, a organização era terra, água, ar, fogo. Esses 4 elementos formavam o que ele chama da esfera da Terra, aqui no centro desse desenho aqui, em que a gente observava as transformações do mundo. Então, aquela ideia de devir, aquela ideia de fluxo, de transformação dos pré-socráticos, para o Aristóteles acontecia nessa esfera que continha a Terra e os 4 elementos. Então, a Terra era o lugar da transformação. E o resto? Bom, aí quando você ia para a Lua, e depois está aqui, ó, Lua, deixa eu ver, Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas, essa era a ordem. Então, isso aí parece uma cebola, né? Eu falo sempre isso, uma cebola cósmica, em que você tem essa ordem das coisas, né? E ele diz o seguinte: a Lua e todos esses outros planetas e estrelas eram feitos de uma quinta essência, de um quinto elemento, que ele chamava de éter, o elemento puro, eterno, imutável, né? Então, olha só essa tensão entre o ser e o devir, né? Entre o que existe para sempre, o eterno, e o que está sempre em transformação. Essa é uma tensão que existe até hoje na ciência e na filosofia, né? Então, os atomistas falaram que o átomo é eterno, mas ele se combina e então explica as transformações, né? O Platão usou lá os átomos matemáticos dele para fazer isso, e o Aristóteles vai usar uma outra teoria. Olha as várias teorias, né? Lembra que eu comecei falando de teorias e modelos para explicar o mundo, né? Ele fala que existem sim 2 domínios da realidade. Um em que existe transformação, que são esses 4 elementos, né, que eu já mencionei, se transformando,
E no céu, da Lua para cima, é tudo perfeito para sempre, imutável, porque a gente não vê o Sol mudar, a gente não vê as estrelas mudando, né? Para isso, a gente tem que ter instrumentos muito mais poderosos do que o olho nu lá dos gregos. Mas ele resolve essa tensão dessa forma, né? E o domínio terrestre, vamos dizer assim, da Lua para baixo, era imperfeito, mutável, etc. E o domínio celeste era perfeito, imutável, eterno. Ok? Então, essa era, vamos dizer assim, a metafísica do Aristóteles, bem diferente do Platão. E esses dois pensadores aí, essencialmente, dominaram o conhecimento do mundo do ocidental, né? Até, essencialmente, a Renascença. Ok? Então, agora, eu vou pular de novo e vamos para um outro ponto da nossa história, que é